Senhor. Prezados irmãos e irmãs, querida comunidade, hoje nós, com grande alegria, celebramos a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme a leitura, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses, nos exorta: se ressuscitamos com Cristo, devemos nos esforçar para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aspirar e desejar as coisas terrestres, mas e não apenas as celestes, porque Cristo está vivo e ressuscitado. Este é o anúncio, esta é a alegria que deve estar presente no dia de hoje. Celebrar o domingo da Páscoa, na verdade, é celebrar a vitória da vida sobre a morte, o pecado e a opressão. Jesus, que enfrenta todas as dificuldades, nós acompanhamos na Sexta-feira Santa principalmente, mas durante toda a Semana Santa nós vimos todo o caminho, as dificuldades, os corações fechados, quanta resistência ao projeto, ao plano de Deus. Mas hoje nós temos a alegria de estarmos aqui celebrando que tudo valeu a pena. A ressurreição de Jesus é o que nos anima, que nos motiva, porque nós sabemos que nós caminhamos sempre iluminados pela luz do ressuscitado, simbolizada aqui no Círio Pascal. Jesus Cristo é a luz do mundo, não apenas a luz do mundo de uma maneira genérica, mas Ele deve ser a luz que ilumina a vida de cada um de nós. Então nós devemos dizer: Ele ressuscitou por mim. Ele veio ao mundo por mim, Ele morreu, deu a vida por cada um de nós, por você que está aqui presente, você que nos acompanha. Carregou a cruz por cada um de nós, e hoje nós nos alegramos pela certeza de que Ele continuará vivo, presente, atuante na nossa vida. É Ele que vai conduzir a nossa caminhada. Toda a nossa vida cristã deve sempre ser pautada pela luz do Cristo bom pastor, que está ressuscitado e presente no meio de cada um de nós. E hoje nós somos convidados ainda mais a levar essa luz a tantos lugares onde falta, onde carece da luz de Deus. Vivemos tempos difíceis, né? Todos nós estamos acompanhando os desdobramentos da política aí, da questão da guerra, né? Quantas vidas, quanta ausência de paz, ausência de Deus, quantas sombras, quantas trevas que ainda estão presentes, marcando a vida, gerando dor, sofrimento, morte, miséria na vida de tantas pessoas. E todos nós, de uma certa forma, somos afetados, né? Porque o mal, ele faz caminho, né? Ele deixa suas marcas. Por mais que aconteça num contexto diferente do nosso, mas a maldade, ela vai se ramificando, ela vai gerando as feridas sociais, e ela atinge também a todos, né? Por isso que o pecado sempre, por mais individual que seja, ele também gera consequências para todos. Assim, por exemplo, na família, né? Quando o marido ou a esposa, um momento de fraqueza, trai o seu companheiro, né? Aquela traição, por mais secreta que seja, mas ela acaba afetando a vivência conjugal, a estabilidade, o amor, a confiança, né? Ela vai gerar danos, vai repercutir também na vida daquela pessoa onde ela vive, né? Ou no matrimônio, nos filhos e assim por diante. Qualquer outro pecado que a gente faça, né? Por mais íntimo, mais secreto que seja, mas ele também tem os seus desdobramentos sociais, né? Ele vai refletir e vai repercutir de uma certa forma em outras áreas. Por isso que nós devemos sempre voltar o nosso coração para Deus, pedir que Ele nos ilumine, que Ele seja a luz da nossa vida, né? E aquilo que São Paulo hoje, a segunda leitura de Paulo aos Colossenses, nos chama, né?
Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestido da glória. Mas aquilo que mais chama atenção é isso: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, né? Nós viemos de Deus, como diz Santo Agostinho, né? Somos a criatura, aqui, dentre todas as obras criadas, a única que foi criada à imagem e semelhança de Deus, né? O ser humano. Trazemos em nós as características, no nosso DNA, vamos dizer, na nossa constituição humana, foi colocado esse desejo de Deus. O ser humano que aspira, que quer Deus na sua vida, é uma tendência natural. Assim como a nossa natureza também, ela é inclinada para o pecado, ela também existe uma inclinação para Deus. Então essas duas forças, o bem e o mal, né, ela estará sempre presente. A inclinação para Deus, que o autor, quando nos fez, colocou no coração de cada um de nós, mas também a ferida do pecado de Adão e Eva, veja aqui as consequências, que também colocou em nós uma vontade contrária. Ao mesmo tempo que existe uma força, uma atração, uma vontade que nos orienta e nos empurra para o bem, para fazer o bem, existe uma força oposta, que é o pecado, que vai fazer o contrário. Também é uma força que vai nos chamar, nos convidar, nos enganar, nos iludir, né? Para nos levar para o caminho contrário. Então nós precisamos, para que seja sempre a luz de Cristo que oriente e não as trevas, a nossa vida deve estar pautada em Deus, no Evangelho. Por isso a necessidade que nós temos de estar diariamente, constantemente na presença de Deus. Quanto mais estivermos na presença de Deus, mais será a luz dele que vai iluminar. E diante da luz a gente vê com clareza, então a gente sabe escolher. Agora o contrário também acontece. Quanto mais longe de Deus, se perto da luz nós somos mais iluminados e temos mais clareza, longe dela o contrário acontece, né? Nós nos perdemos e acabamos fazendo coisas que desagradam a Deus, a nós mesmos. Por quê? Porque não estamos diante da luz, não vemos com clareza. E quando a pessoa não vê com clareza, ela acaba fazendo besteira, né? É que nem caminhar à noite no escuro, num lugar que tem bastante obstáculos, né? A possibilidade de bater é imensa, né? Quase 100%, porque não vemos com clareza. E quando a gente não vê com clareza, no mínimo o que acontece é besteira que a gente comete. Por quê? Porque falta luz, falta direção. Jesus é a luz do mundo. Mas essa luz só vai iluminar se nós ressuscitamos com Ele. Como disse São Paulo, se ressuscitasses com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Então exige esforço, renúncia, sacrifício. É preciso querer, né? Temos que buscar. O caminho da salvação, ele exige, além da renúncia e do sacrifício, empenho da parte de cada um de nós. Se nós não querermos ou não quisermos, se nós não abrirmos a Deus o nosso coração, Ele não fará por nós, como diz Santo Agostinho, aquilo que cada um deve fazer, né? Ele nos ajuda, nos motiva, nos dá força, nos dá ânimo, prometeu de estar sempre conosco, mas a decisão é pessoal. Abraçar a Deus ou rejeitar depende de cada um de nós, né? Cristo ressuscitou, né? E como é que nós vamos acolher a ressurreição do Senhor? Será que vamos viver no indiferentismo, longe de Deus? Sim, Ele ressuscitou, mas e daí? Mas a minha vida continua a mesma, não muda nada. Então, significa que a ressurreição de Cristo não me atingiu, né? Se eu ainda continuo na sombra do erro, do pecado, da morte, o Cristo não, para mim, Ele não ressuscitou, ainda Ele continua morto. Então que hoje, este dia alegre e festivo, anime nossas comunidades, a nossa igreja, a nossa paróquia, as nossas pastorais e movimentos, que o Senhor caminhe conosco ao longo desse ano, que todas as nossas atividades, tudo aquilo que nós fizermos,
seja sempre pautada pela luz de Deus, né? Visando sempre o crescimento da igreja, né? O fortalecimento da nossa fé, e que aqueles que estão distantes de Deus possam voltar, aqueles que vivem no pecado, nas trevas, possam voltar para perto da luz e da verdade. Isso depende de cada um de nós, a maneira como nós vamos apresentar aos nossos irmãos e irmãs o Cristo vivo e ressuscitado que nós acreditamos e professamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.